E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Vamos ler juntos? Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu para nos dar uma razão de existir, para nos dar uma motivação nesse mundo tão caótico, nesse mundo de tanta decepção, de tanta traição, de tanto desamor, de tanta maldade. Você vê o amor de Deus em Cristo Jesus e tem nesse amor razão para continuar vivendo e proclamando o evangelho do reino, porque Ele me amou. Ele morreu para me dar uma razão, uma nova motivação, para nos dar essa certeza de que viver é maravilhoso, porque Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida. Então, viver, por mais difícil que seja, é maravilhoso. E a vida melhor para ser vivida é essa vida alicerçada nele. Ele morreu para que aqueles que vivem, vivam não mais em si mesmo. Há muitas situações que fazem a gente pensar: para que viver? Para que ir à frente? Para que lutar? Não é verdade? Cristo é a sua motivação. Viver porque Ele deu a vida por você. Continuar lutando porque Ele deu a vida para você viver para a glória dEle. Se inspirar nele, porque Ele é o modelo, porque Ele é a razão da nossa nova vida. Amém? Vamos ler mais uma vez? Sim, Ele morreu por todos, para quê? Os que vivem, vivam. Não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem é esse? É Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Jesus entrega a sua vida, irmãos. Não só ali no Calvário, mas lá na eternidade. Quando nós éramos o plano de Deus, Jesus se tornou nesse plano, antes que os montes se formassem, antes de sermos criados, Jesus já se entregou por nós. Ele já estava estabelecido como o Cordeiro de Deus, o que entregaria a sua vida em resgate para a remissão dessa criação que ainda seria realizada. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1. Aleluia. Versículo 7. Nós lemos: nele, Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Aleluia! Ele morreu para a remissão dos nossos pecados. Remissão é o pagamento da dívida, é o perdão da culpa. Ele morreu para que os nossos pecados fossem cancelados diante de Deus,
para que a dívida que se cria diante da justiça de Deus pelas nossas transgressões, essa dívida fosse apagada. Ele morreu para que a nossa culpa fosse perdoada. Aleluia! Essa é a remissão que há no sangue do Cordeiro. Abra sua Bíblia ainda em Mateus, no capítulo 26. Jesus diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para quê? Remissão dos pecados. Porque Jesus tinha que morrer derramando o seu sangue. Não era só morrer, era morrer como remidor, pagando, derramando sobre a terra, que sofreu todo o pecado da humanidade e ainda sofre. Ele cobre. Ele foi entregue por Deus para a remissão dos nossos pecados. Os pecados são o grande problema do homem contra Deus. A nossa teimosia, a nossa irreverência, as nossas transgressões, que vão além das atitudes, já começam nas nossas intenções. E todo esse desafeto contra Deus, rebeldia, que precisa ser castigado, que provoca, que desperta a ira do Espírito do Senhor. Jesus vem para resolver, pagando Ele mesmo com o seu sangue, que é a sua vida. Não é o líquido vermelho, mas a vida de Jesus. Sangue é a vida. E com a sua vida, Ele está pagando pela nossa vida. E só o sangue dele poderia ser essa remissão. Porque o sangue dele era isento de culpa. E o nosso tem culpas. Uns mais, outros menos, não importa. Todos somos pecadores. Mas somos também todos que creem remidos. Não fica mais condenação, não há diante de Deus culpa. Ele toma sobre si a nossa culpa. Às vezes, alguém nos lembra do nosso pecado. Às vezes, alguém nos cobra pelas nossas transgressões. O diabo faz muito isso na nossa mente, jogando contra nós os nossos erros. Mas Deus, Ele diz que é assim o perdão dele. Isaías 43, 25. Dos seus pecados eu não me lembrarei. Mas acabou para Deus. Ele não vai se lembrar. Nós perdoamos, mas não esquecemos. Nós perdoamos, reconciliamos-nos com as pessoas, mas nós continuamos lembrando do que elas fizeram. Mas Deus diz que se esquece. Ele realmente perdoa esquecendo. Quando o sangue de Jesus Cristo é aplicado à nossa vida, porque cremos e o recebemos, fique firme, irmão, na fé, porque diante de Deus você é santo, irrepreensível, não tem mais culpa. Porque Ele é a nossa remissão. Atos no capítulo 10 vai nos dizer também isso. Atos no capítulo 10, o versículo 43. Dele, Jesus, todos os profetas
dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Aleluia! Por isso ele é a nossa Páscoa. Porque nele os nossos pecados foram redimidos, apagados, retirados. Não há mais culpa, não há condenação, se eu estou em Cristo. E se pecarmos, ele ainda é o advogado diante de Deus, para nos redimir. Porque se nós tivéssemos que pagar por uma iniquidade só nossa, nós não tínhamos como pagar. Por uma só. Imagine a lista que tem atrás de nós. Que tinha, porque ele tomou o escrito de dívida. Nós não poderíamos pagar por uma dívida nossa. Porque nós já temos o sangue do pecado contaminado. Era preciso o sangue, a vida sem pecado. E Jesus se torna esse remidor, para que agora possamos viver para Ele. Amém? Ele tirou o nosso pecado para a gente viver do jeito que a gente quer, não. Para ser a nossa motivação. Ele tirou o nosso pecado, mas o que para nós é pela graça, é de graça, custou caro para Ele. Foi difícil para Ele. Foi doloroso para Ele. Então nós temos que amá-lo mais. Amém? Responder com amor, com fé e com amor. A esse amor que se entrega em favor de nós. Ele morreu para que os que vivem agora não vivam mais para si mesmos. Porque se nós não formos viver para Ele, vamos acabar de novo nos pecados. Agora é uma nova consciência da ressurreição. Eu não vou mais praticar aquilo, eu não vou mais fazer o que desagrada a Deus. Porque Ele se entregou por mim, Ele já pagou a minha dívida. Amém? Se você estivesse devendo a alguém uma quantia muito grande que você não pudesse pagar, e aquela pessoa tivesse o poder de mandar lhe prender porque você está devendo e você não tem como pagar, e aquela pessoa realmente está disposta a lhe prender e tomar todos os seus bens e ainda não paga o tamanho da sua dívida, porque você deixou a dívida crescer tanto. Mas naquele momento que você está sendo entregue à justiça para o confisco dos seus bens e até a prisão, você clama por misericórdia. E essa pessoa diz: para tudo, eu retiro a queixa. Você está livre. Não tem mais dívida. Você não me deve mais nada. Como você sai de uma situação dessa? Aliviado? Dando glória a Deus? Mas com certeza você sai com a seguinte decisão: eu nunca mais peço de nada, de dinheiro emprestado a essa pessoa. Porque o que ela fez já foi grande demais. Não é verdade? E essa pessoa que lhe deixou livre, nunca mais vai lhe cobrar. Porque a dívida ele cancelou. Você não precisa mais dormir e acordar pensando em como vai pagar aquilo, porque a dívida foi perdoada. Você não vai precisar mais juntar dinheiro para pagar aquilo, porque a dívida foi. Não existe mais. Deve existir no seu coração aquela vontade de honrar aquele que lhe deu perdão de toda a dívida.
Foi isso que Jesus fez. E Deus fez por nós através de Cristo. Ele não deixou para lá os nossos pecados. Ele deu o seu Filho para sofrer por causa dos nossos pecados. Mas para nós a conta ficou assim. Não tem mais dívida. Não tem mais condenação. Não tem mais culpa diante de mim. Já me esqueci do que você fez. Todo aquele que crê nessa redenção, é isso que vai receber de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E tudo isso, irmãos, aconteceu ali naquela cruz. Lá, naquele terrível tarde de Páscoa, quando os cordeiros seriam mortos, Jesus foi crucificado para a remissão, para cancelar as nossas dívidas, a pena dos nossos pecados. Amém? Aleluia! Por isso nós louvamos, nós celebramos, nós nos dedicamos a servi-lo e nos desviamos do mal, porque o que ele fez, aleluia, deve ser o motivo, a motivação para vivermos para a sua glória. Amém? E é tão lindo e tão maravilhoso que às vezes é até difícil de acreditar, né? Às vezes religiosamente estamos procurando uma forma de pagar os nossos pecados, ou exigindo que as pessoas paguem ainda os pecados delas. Às vezes é tão tremendo isso que a gente não acredita. A gente chega diante de Deus achando que não merece, se achando ainda o pecador culpado. Cuidado, o acusador dos irmãos é o diabo. É isso que ele quer. Lhe dominar pela culpa. A culpa traz medo e o medo nos afasta de Deus. Como eu vou estar diante de Deus se eu tenho consciência de pecado? Do meu pecado e não do perdão? Não vou, eu vou me esconder. Foi o que Adão fez. Consciente de que transgrediu, se escondeu. E muitos se escondem de Deus, porque é tão simples o perdão, que às vezes é difícil aceitar, não é? Se Deus dissesse, lhe perdoo, mas você vai ter que subir aquela montanha sem chinelo, de joelho. Aí você ficava mais confortável. Por quê? Eu subi, né? Ó Deus, completei o meu castigo. Se Deus lhe desse uma penitência, às vezes seria mais fácil de aceitar. Mas Deus colocou todo o castigo sobre Jesus. E não deixou nenhum para você. É bondade, é amor demais. Para que nós pudéssemos amá-lo acima de todas as coisas. Ele quer demonstrar esse amor maravilhoso. Nenhum centavo da sua dívida, nem os juros, nem a parte líquida, nem a bruta, nada da sua dívida de pecado. Ele nos redimiu. Deus entregou Jesus à morte, porque através do seu sangue viria a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. Não é injusto, é maravilhoso. Não é injusto, é a justiça de Deus. Ele toma sobre si. Ele não está deixando para lá. Ele não está apenas passando a mão por cima. Ele está tratando o nosso pecado, mas através do seu Filho. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 3. Jesus é a nossa Páscoa, irmãos. É a nossa festa desses dias. É a nossa grande celebração. Porque na entrega da sua vida, ele se torna a base da nossa justificação.
Romanos no capítulo 3, a partir do versículo 24. Nós lemos: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, ou seja, a remissão, o pagamento da culpa que há em Cristo Jesus, aquele que Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que, vamos ler juntos, a fim de que, juntos, o próprio Deus seja justo e o justificador, aleluia, daquele que tem fé em Jesus Cristo. Versículo 26. Versículo 28 agora. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé. É justificado pela fé. Você não se torna justo. Não é uma mudança moral nas suas atitudes. Pela fé, Deus lhe chama de justo. Deus tirou a culpa e lhe declara justo. Mesmo que você veja o seu pecado, você veja a sua fraqueza, você ainda veja a sua iniquidade, pela fé e pela entrega a Cristo Jesus, Deus lhe dá a justiça dele, de Jesus, sobre sua vida. Ele lhe declara justo, mesmo que você nem tenha coragem de dizer isso, eu sou justo. Porque não é algo que você conquistou. Você não se tornou justo, nem está se tornando justo. Você foi declarado justo. Não há culpa mais. Não há condenação. Mas você sabe que pecou. Mas não há culpa, não há condenação. Deus lhe declara justo, porque Jesus tomou sobre si a sua culpa. E você se torna justo. Por quê? Para quê? Para que agora você não viva mais para você. Viva para Ele, que morreu, que entregou a sua vida para você ser declarado justo diante de Deus. Aleluia. É uma vindicação sobre nós. Ele coloca a sua justiça e chama aquele que tem fé de justo. Aleluia. Romanos no capítulo 4 e o versículo 5. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica, a sua fé é atribuída como justiça. Diga, é a fé que traz a justiça de Deus. Não é a minha correção, é a minha fé. Porque nenhum de nós conseguimos ou conseguiremos ser justos com o nosso trabalho, com o nosso esforço, querendo obedecer a dogmas, lei. Nenhum de nós. Mas nós não fizemos as coisas totalmente corretas, mas cremos naquele que justifica. Então é essa fé que lhe atribui a justiça de Deus. Amém? Aleluia! Aquela lei que levava à morte, ela foi
substituída depois do sacrifício e da ressurreição de Jesus por uma lei de vida, do Espírito de vida. E essa lei diz que é pela fé que nós somos salvos. E essa salvação fala dessa relação de perdão dos pecados e de justiça de Deus sobre a nossa vida. Amém? Sempre, para que possamos chegar àquele ponto maravilhoso de Deus nos chamar como filhos e filhas e nos colocar assentados nas regiões celestes com o próprio Cristo e dizer que dele nós somos herdeiros. Aleluia! E dizer que tudo que é dele também nos pertence, por estarmos unidos à sua família. Mas tudo isso só veio a ser realidade por causa da morte de Cristo e a fé. A fé que nos faz ouvir a Deus e obedecê-lo. Porque, como lemos em Colossenses, abra comigo a sua Bíblia aí, Colossenses no capítulo 1. Vamos ler os versículos de 21 e 22 e 23. E vocês, diga eu, nós estamos nesse vocês aí, nós, eu. No passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras mais que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou, ele os trouxe para perto, ele fez de novo amizade, ele tirou o pecado que nos empacava, que nos impedia de estar diante de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Para quê? Como Paulo define o sucesso do Calvário. Para quê? Leiam. Para que pudéssemos estar diante de Deus, porque antes estávamos afastados, separados, destituídos, para nos apresentar diante de Deus. Como? Como é que você vai estar diante do Deus Todo-Poderoso e Santo? Pecador? Não. Para nos apresentar diante de Deus o quê? Santos, irrepreensíveis, sem culpa. Porque Ele, quando nos coloca diante de Deus, Ele está diante de nós. E na sua morte, no seu sacrifício e na remissão do seu sangue, Ele nos santifica. E somos chamados santos de Deus, separados para Deus. E Deus nos vê sem culpas, porque já não há condenação para o que está em Cristo. E Deus nos vê sem o pecado, justos. Assim que nós podemos estar diante de Deus. Ele morre, Ele se sacrifica, Ele se entrega em nosso lugar, para que na remissão que há no seu sangue, Ele possa nos apresentar a Deus, santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Só assim que nós podemos estar diante de Deus, por causa de Cristo. E o apóstolo Paulo continua dizendo: se é que você permanece na fé, alicerçado e firme, e não se afasta da esperança do evangelho que vocês ouviram. Vocês estarão diante de Deus, santos. Deus nos vê como santos, como irrepreensíveis, sem culpas, se nos firmarmos na fé.
se permanecermos na esperança do Evangelho, nas promessas do Evangelho. Haja o que houver, o nosso Cordeiro, que tira o nosso pecado, já foi imolado. Ele já realizou a Páscoa. Haja o que houver, permaneça na fé. Prevaleça com a esperança do Evangelho. Escute os ecos da palavra do apóstolo João. Se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo. Não fuja de Deus, não vá buscar outros caminhos, não saia da igreja, nem pelo seu pecado, nem pelo dos outros. Por quê? Ele já morreu para a nossa remissão, para a remissão de todos os pecados. Permaneça firme na fé, que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica. Purifica você e purifica o outro. E se você fica apontando o dedo para aquele que continua ou que está fazendo pecado, ele pode já ter se arrependido, ele pode já estar redimido diante de Deus, santo e irrepreensível, e você está dando uma de diabolos, de acusador dos irmãos. Você não sabe se ele já se arrependeu, se já mudou. Você só responde por você. Você ajuda, você apoia, mas não pode ser aquele que determina o veredicto. Só o veredicto é de Deus. E se a pessoa estiver na fé, eu pequei, mas eu me arrependo. Se está na fé, Deus não é homem para quê? Minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Ele permanece fiel à sua palavra. Por isso, Jesus, mediante a sua morte, tem o objetivo. Claro que ele morreu por amor, ele morreu para demonstrar o amor de Deus. E há tantas razões maravilhosas para esse sacrifício ter acontecido. Mas esse é muito importante para nos apresentar diante de Deus. Sabe, quando eu tenho visto alguns jovens fazerem isso, até em casa mesmo. Querem ficar bonito na foto, bota um filtro. Não é assim? Bota um filtro na foto. Pelos aplicativos de celular, da internet, da inteligência artificial. O filtro é uma lente ali, alguma coisa que a tecnologia faz que muda a pessoa. Você pode fazer a sua foto já mais jovem ou mais velho, mais bonito. Não é isso? Bota o filtro. Quando eu estudava comunicação, era passa no Photoshop. Hoje é bota o filtro. É uma mudança digital que faz a pessoa ficar mais especial. Esconde. O sangue de Jesus é o filtro de Deus. Quando o sangue de Jesus, pela fé, nós o recebemos, sabe? No seu espelho você se vê como você é. Você sabe o que fez de errado, você sabe o que não devia ter feito. Mas você creu e se arrependeu. Aí vem o filtro, que é o sangue de Jesus. E quando você está diante de Deus, o que Deus vê? Uma santa. Um santo. Sem culpa nenhuma. Sem culpa. Porque o sangue de Jesus nos redime de toda nossa transgressão. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo diz no finalzinho. A esperança do Evangelho que vocês ouviram
e que foi pregado a toda criatura. E ele diz: do qual eu, Paulo, me tornei ministro, servo. A palavra ministro significa um servo. Ele serve para dar essa notícia a todos os homens. Quantas pessoas estão adoecidas emocionalmente por causa de culpa? Porque fez ou porque fizeram? Remoendo isso o tempo todo. E às vezes terapia, medicação, e não aquieta a alma da pessoa. Mas essa é a boa notícia. Você não vai esquecer. Você não vai fazer de conta que não fez. Você não vai procurar motivos e culpa nos outros para lhe acalmar, aquietar a sua alma. Não, você vai enfrentar o seu pecado com a fé de que Jesus morreu para lhe redimir. Então, essa culpa Ele tira. Você não vai precisar carregar com esse fardo. Você não vai precisar estar se justificando diante do juiz, do Todo-Poderoso. Não há mais culpa, não há condenação, aleluia. Essa é a nossa Páscoa. Não há escravidão mais do pecado na nossa vida. Não há escrito de dívida lá guardado. Vou buscar aqui nos registros e ver. Não há. Se permanecermos na fé. E a fé é essa coisa tão fácil e às vezes tão difícil, né? É só um se render ao propósito de Deus. Por que assim? Porque Deus não me dá um castigo. Não, Ele não quer lhe dar um castigo. O propósito dele foi fazer isso por amor, para que eu e você aprendêssemos a amá-lo e responder a Ele em amor. Então Ele não está buscando lhe dar um castigo, embora todos nós mereçamos o castigo eterno. Ele deu a redenção. Se eu recebo a redenção, não resta mais condenação. Se não há condenação, está livre. Mas livre para viver para aquele que morreu e ressuscitou por você. Já, diz o apóstolo Paulo, ser apresentado diante dele como santo, como uma pessoa que não tem culpa, como uma pessoa que não será repreendida. Vamos nos colocar de pé. O que pode ser mais precioso? Coisas, pessoas, lugares? Não, irmãos. A remissão dos nossos pecados é Deus nos dando uma outra vida. É Deus começando uma vida, uma história nova, nos dando essa oportunidade de começar tudo novo, de novo. É Deus não chamando você por causa das suas dívidas, lhe cobrando, lhe castigando. Mas é Deus em Cristo lhe reconciliando consigo mesmo através da remissão que há no seu sangue. E essa mensagem do Evangelho precisa ser anunciada. Porque nós nos reunimos não é por causa de um dogma, não é por causa de uma religião, é por causa de um Cristo, do Filho de Deus, que morreu por nós, que deu a sua vida para que a vida que a gente viva não viva mais como nossa. E estamos em dias de Páscoa.
Feche os seus olhos. Paulo diz: celebremos a festa, porque Cristo, nosso Cordeiro, foi morto. Ele não foi morto para Deus, ele foi morto por nós. E não adiantava nenhuma outra pessoa morrer por nós, porque todos pecaram. Então todos já estavam com suas dívidas, estavam destituídos da glória de Deus. Aí Deus providencia o santo para morrer em nosso lugar.